Armin Meiwes tinha o sonho de comer carne humana. Ele publicou num fórum que estava em busca de um voluntário que topasse ser comido por ele. E uma pessoa topou. Olá, Psychos! Sejam muito bem-vindos ao momento mais esperado da semana, a nossa Terça Killer. Pra quem tá chegando agora, a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira, então se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E me siga nas redes sociais que lá tem sempre vídeos curtos, indicações de séries, livros, filmes e umas baboseiras mais. Hoje a gente vai falar sobre o Armin Meiwes, o canibal de Rotemburgo. Armin Meiwes nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 no interior da Alemanha. Ele era o mais novo de 3 irmãos e sempre foi uma criança bem tranquila. Ele curtia a vida, tinha amigos na escola, não tinha muitas crises assim, era uma criança considerada normal. Mas o clima em casa era horrível. Os pais do Armin se casaram quando o pai dele tinha 21 anos e a mãe tinha 40. E por conta dessa diferença de idade, ela tinha muitos ciúmes do marido. Mas assim, de um jeito doentio, eles tinham brigas horrorosas por ciúmes. A mãe dele gritava, quebrava coisas, ela era super controladora e acusava o marido de trair ela o tempo todo. E tudo isso na frente das crianças mesmo. Tanto que chegou uma hora que os 2 irmãos do Armin, que eram mais velhos, não aguentaram mais viver naquele inferno e foram embora de casa. Só que o Armin era muito novinho quando isso aconteceu, ele tinha 6 anos, ele não podia fazer muita coisa, então ele só assistiu eles indo embora e continuou morando lá. Como agora ele era o único filho em casa, toda a atenção da mãe ia pro Armin, e não de um jeito bom. Ela arrumava milhões de tarefas para ele fazer e ficava dando ordens pro Armin o dia inteiro. E ele tinha 6 anos, às vezes ele só queria brincar de tarde, mas não podia porque a mãe dele tinha mandado ele lavar a privada. No ano seguinte da partida dos irmãos, quando o Armin tinha 7 anos, foi a vez do pai dele ir embora. Ele pegou toda a grana da família e simplesmente sumiu. O Armin foi ficando muito sozinho, então ele gostava bastante de ler para passar o tempo. E também porque era um jeito dele se desconectar, se desligar da realidade que ele vivia, que era tão triste e solitária, e submergir completamente no mundo dos livros, nas histórias e viver uma vida diferente enquanto ele estava lendo aquilo ali. Uma das histórias preferidas dele era a do João e Maria, e a parte que ele mais gostava era a que a bruxa estava preparando as crianças para comer elas. Um outro mecanismo que ele desenvolveu para lidar com essa solidão toda foi criar um amigo imaginário, que até aí tudo bem. Só que o Armin começou a ter fantasias sexuais com esse amigo imaginário e também com outros meninos. Mas os crushes dele eram bem perturbados, porque o Armin tinha todo esse trauma de abandono, dado tudo que aconteceu na família dele. Então, quando ele gostava de um menino, ele queria que ele nunca fosse embora, que ele ficasse com o Armin para sempre. E na cabeça do Armin, para que isso fosse possível, ele teria que comer os meninos, porque desse jeito eles fariam parte dele. Por muito tempo ele não fez nada em relação a essas vontades que ele tinha, mas ele tinha muito medo que algum dia ele não conseguisse mais controlar esses desejos. Em 1980, quando o Armin tinha 19 anos, ele se alistou para lutar no exército alemão e serviu lá por 12 anos. Ele achava que estando lá, com tanta coisa para fazer, tantas atividades, tanta pressão, os desejos canibais dele iam passar, ou pelo menos ele ia conseguir aquietar eles um pouco. E por um tempo até que deu certo, mas é aquela coisa, quando a gente começa a reprimir muito uma vontade bem forte nossa, a gente acaba explodindo para outros lados, sempre vamos atrás de uma válvula de escape. E a do Armin era a bebida, ele bebia muito, ele se envolveu até em 2 acidentes enquanto ele estava lá no exército porque ele estava bêbado, então ele foi mandado de volta para casa. O Armin voltou a morar com a mãe porque ele não tinha mais para onde ir e teve que ficar cuidando dela, porque quando ele voltou do exército, a mãe dele já estava bem mais velha, ela estava muito doente e não conseguia fazer atividades básicas, ela precisava de ajuda para tudo. Então o Armin fazia todas as tarefas domésticas e cuidava da mãe dele, dava comida, dava remédio, dava banho, tudo que ela precisava. Em 1999, quando o Armin tinha 39 anos, a mãe dele morreu. E ele ficou o que eu chamo de feliste, que é feliz com triste. Triste porque, a mãe dele morreu, mas feliz
porque ele se livrou do fardo que era cuidar dela. Ele não gostava nem um pouco dessa vida que ele estava levando e agora que ele estava sozinho, ele estava completamente livre dos julgamentos e de todo o controle que a mãe tinha sobre a vida dele. Quando a mãe do Armin morreu, ele começou a se interessar muito pelo assunto morte. Ele pesquisava muito sobre isso, lia vários fóruns, discussões, tudo que ele encontrasse na internet. E nessa época, final dos anos 90, início dos anos 2000, era o comecinho da internet. Então ela era literalmente uma terra sem lei. Não tinha nenhuma legislação para o conteúdo online. Então qualquer um poderia falar sobre o que quisesse e ninguém era punido por isso. Você não precisava ir muito longe, tipo Deep Web, coisas assim, para encontrar os assuntos mais tenebrosos disponíveis para pesquisa e discussão. Um assunto bem específico que o Armin tinha interesse era o canibalismo. E acho que desde sempre, vide aquela parte que ele gostava do João e Maria, que era bem a que a bruxa ia comer as crianças. Então ele foi pesquisando, entrando num fórum que leva a outro, até ele cair nesse, que reunia pessoas super fofas que tinham interesse nesse mesmo tema, que era o The Cannibal Café. O Armin tinha plena consciência dos fetiches dele que ele tentou reprimir por tanto tempo e não conseguiu. E o The Cannibal Café era o lugar perfeito para ele, porque ali ele podia falar dos desejos mais sórdidos que ele tinha sem ser julgado. Ele se sentiu super acolhido. O Armin ficou bem famosinho no fórum porque ele era o rei da fake news. Ele vivia montando uns cenários bem macabros, ele comprava carne de boi mesmo e cortava nos formatos como se fosse carne humana. Aí ele tirava foto e postava lá no fórum. As pessoas ficavam malucas com isso, elas adoravam. O Armin era o ídolo delas, porque ele estava fazendo uma coisa que todo mundo ali tinha vontade de fazer. Até uma hora que o Armin falou, não, agora é sério. Ele se sentiu confiante o suficiente para satisfazer o desejo dele de verdade. Ele fez vários posts em vários fóruns falando que ele estava procurando um jovem que tivesse entre 18 e 30 anos com um corpo normal, eu entendo isso como nem muito gordo e nem muito magro, que se voluntariasse a ser morto e comido por ele. E mais bizarro que essa proposta dele é que ela teve muitas respostas positivas. Várias pessoas toparam, mas porque elas não achavam que era sério, que era tipo uma brincadeira sexual, um chaveco canibal, um jeito bem estranho do Armin chamar a pessoa para casa dele para eles fazerem sexo. Muitas pessoas trocaram ideia com o Armin, algumas até chegaram a se encontrar com ele, mas quando a realidade batia e elas percebiam que ele queria praticar o canibalismo de verdade, porque o Armin era muito claro sobre tudo que ele queria fazer. Ele descrevia todo o procedimento, todas as etapas e tudo. E era aí que as pessoas se assustavam e desistiam. E o Armin falava, então tá ok. Ele nunca forçou ninguém a nada, nunca impediu ninguém de sair da casa dele, nada disso. Teve até um episódio de um cara que foi até a casa dele, o Armin descreveu todo o procedimento e aí o cara chegou até a deitar na mesa que ele ia fazer todo o processo. Só que a hora que o cara deitou, ele começou a ficar muito nervoso, ele começou a surtar e falou, não, desisto, eu quero ir embora. E o Armin levou ele até a porta e falou, ó, tá tudo certo, obrigada por ter vindo e chega em casa com segurança. Ele tinha um quartinho na casa dele que o Armin chamava de abatedouro. Ele arrumou lá com tudo que ele precisava. Tinha uma mesa para ele fazer os cortes, ganchos para carne e um freezer. Mesmo com todas as tentativas falhas, o Armin continuou essa busca até que em março de 2001, o Bernd Brands respondeu um dos tópicos dele. O Bernd era um engenheiro de 34 anos que tinha acabado de se separar da esposa porque ele falou para ela que estava tendo dúvidas sobre a sexualidade dele. Ela não aceitou isso nada bem e pediu divórcio. Eles começaram a conversar no particular e os dois organizaram absolutamente tudo do processo. Como seria o passo a passo, que parte do Bernd seria comida primeiro, assim, tudo mesmo. E combinaram de se encontrar na casa do Armin. Dessa vez, o Armin ficou super animado, porque ele tinha confiança que o Bernd estava falando sério e que ele ia conseguir satisfazer os desejos dele. Agora ia acontecer. O Bernd era de Berlim e o Armin de Rotemburgo. Então, no dia 9 de março de 2001, o Bernd viajou até Rotemburgo e foi para a casa do Armin. Chegando lá, eles foram se preparar para o grande jantar. O Bernd tirou toda a roupa, ainda deu uma voltinha para o Armin admirar o jantar dele. Aí eles foram para o abatedouro e lá eles fizeram sexo. Além dos dois terem tudo minuciosamente planejado nos e-mails que eles trocavam, todo o passo a passo do que ia acontecer no jantar, na hora mesmo, o Armin gravou tudo. A fita tem 4 horas de gravação. Tudo que o Armin fez foi consentido pelo Bernd. Ele falava o que ele ia fazer, o Bernd falava ok,
e tá tudo registrado nessa gravação. Depois do sexo, o Bernd tomou vários comprimidos para dormir misturado com álcool. E aí ele ficou meio molinho, sabe? Mais devagar, um pouco sonolento. O Armin sugeriu que ele fizesse isso porque ele achava que assim o Bernd não ia sentir tanta dor durante todo o processo. Eles combinaram que a primeira parte que o Armin ia comer do Bernd ia ser o pênis. E o Bernd queria comer também. O Armin tentou arrancar o pênis do Bernd com a boca, o que obviamente não deu certo, então depois ele pegou uma faca e cortou ele fora. Aí eles tentaram comer o pênis cru, só que não rolou, porque eles acharam que tinha uma textura esquisita e o gosto não era nada bom. O que deixou o Armin bem decepcionado, porque esse era o primeiro contato dele com carne humana, então ele estava super animado, tinha altíssimas expectativas, mas quanto maior a expectativa, maior a queda, né? Depois dessa tentativa frustrada, o Armin teve a ideia de cozinhar a carne. Então ele temperou o pênis do Bernd com sal, pimenta, vinho e alho e aí fritou tudo. Só que ele errou no tempo de fogo, carbonizou toda a carne e teve que jogar tudo fora, tava incomestível. Nisso, o Bernd já tinha perdido muito sangue por causa do corte, a consciência dele estava indo e voltando, então o Armin resolveu colocar ele dentro de uma banheira para que escorresse todo o resto de sangue dele. A cada 15 minutos, o Armin ia lá no banheiro para ver como é que o Bernd estava. E depois de 3 horas fazendo isso, em mais uma dessas perdas de consciência, o Bernd não voltou mais. Então o Armin fez uma reza, deu um beijo na bochecha dele e matou o Bernd com um corte na garganta. Depois ele decapitou o Bernd, pendurou o corpo naqueles ganchos de carne que ele tinha lá no abatedouro, aí tirou todos os órgãos e limpou tudo. Então ele colocou o corpo na mesa e começou a cortar em pedaços menores. Esses pedaços o Armin guardou no freezer para não estragar e foi se alimentando de Bernd ao longo do tempo. Ao todo, o Armin comeu mais de 20 quilos da carne do Bernd, isso durante 10 meses. Quando a carne já estava quase acabando, o Armin voltou a fazer posts no Cannibal Café procurando novas vítimas. E dessa vez, inclusive, ele anexou fotos do corpo do Bernd e de tudo que ele tinha feito com ele. Um estudante viu um desses posts com as imagens e falou: "Pera, isso parece uma pessoa de verdade." E aí ele ligou para a polícia. Agora, o que esse menino estava fazendo nesse fórum? Fica aí a reflexão. No dia 10 de dezembro de 2002, a polícia foi até a casa do Armin, eles vasculharam tudo e depois de um tempo procurando, eles encontraram um restinho da carne do Bernd que estava no freezer escondido embaixo de umas caixas de pizza. A princípio, o Armin negou que era carne humana, ele falou que era carne de porco selvagem. A polícia achou essa respostinha bem estranha, então eles pegaram uma amostra dessa carne e levaram para fazer teste e descobriram que era carne humana sim. Depois disso, o Armin nem tentou mentir mais e confessou tudo que ele tinha feito. Ele falou tudo para a polícia e entregou todas as provas para eles. Todos os e-mails que ele trocou com o Bernd, a fita de 4 horas, as fotos, o próprio computador, tudo. O Armin foi a julgamento e no tribunal colocaram aquela fita de 4 horas para passar numa sessão privada. Só que ela era tão tenebrosa, tão gráfica, tão real, que as pessoas aguentaram assistir 19 minutos. A galera começou a sair da sala passando mal, vomitando, traumatizada, teve que fazer terapia por meses depois disso. No dia 20 de janeiro de 2004, o Armin foi condenado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. E ele foi sentenciado a 8 anos e meio de prisão. Mas em janeiro de 2005, a promotoria recorreu a essa pena, alegando que o Bernd não estava muito em condição de ter consentido com o que o Armin fez com ele, porque ele estava super abalado com toda a questão da sexualidade, que ele estava em dúvida, e com o divórcio que ele estava passando. E também argumentaram que a chance do Armin fazer isso de novo era gigantesca, porque isso era um fetiche para ele. Então, em maio de 2006, a condenação mudou de homicídio culposo para assassinato com propósito de prazer sexual e perturbação da paz dos mortos. O Armin não podia ser condenado por canibalismo porque essa prática não era, eu não sei como é que é hoje, mas pelo menos naquela época, não era ilegal na Alemanha. No dia 10 de maio de 2006, o Armin foi condenado à prisão perpétua e segue lá preso até hoje com seus 61 anos de idade. Quando ele estava preso, em 2007, o Armin deu uma entrevista para a TV e ele contou que ele temperou o primeiro bife de Bernd com sal, pimenta, alho e noz moscada.
e serviu com croquetes, couve de bruxelas e molho de pimentão verde. E disse que a carne era um pouco dura e tinha o sabor muito parecido com o da carne de porco, só que mais amarga e mais forte. Segundo o Armin, o sabor é muito bom. O Armin fala que ele sabe que o que ele fez foi errado, foi horrível e ele nem gosta de falar dessa parte do assassinato, porque a brisa dele era o canibalismo mesmo, cortar, preparar e comer a carne. Matar foi meio que um mal necessário para ele chegar no objetivo que ele queria. E agora se prepara para o plot mais inesperado para a gente finalizar esse caso. Na cadeia, o Armin virou vegetariano. Então é isso, esse foi o caso de hoje e agora eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que tem vídeo novo de caso criminal aqui toda terça-feira e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. Até o próximo vídeo!